Olá, meninos e meninas, vamos então continuar o nosso estudo de regência, né? Então agora, na parte 1, para quem está assistindo já a parte 2 no meio do caminho, a parte 1 fala de situações que envolvem o uso imediato, né? As preposições, uma série de dicas para vocês. Agora vamos trabalhar com os casos específicos de regência, né? Não dá, claro, para trabalhar todos, mas vamos começar por regência nominal e depois a gente fica na verbal, tá? Então vamos lá, parte 2 aí de regência, a gente começa com regência nominal. E aí eu já vou dizer para vocês que é um troço difícil, é um assunto difícil. Pelo seguinte, onde é que a gente estuda regência? No dicionário. Olha que beleza, que resposta boa. No dicionário, peguem um dicionário, decorem todo o dicionário, porque aí vocês vão saber todas as regências de todos os substantivos que existem na língua. Impossível, né? Impossível, não tem como. Então, como é que a gente estuda a regência? Gravando, conforme vocês forem lendo. Isso aqui, essa preposição está bem usada. Prestem atenção já nessa questão das preposições. Na dúvida, vão ao dicionário, consultem, gravem, né? Não tem outra maneira de estudar a não ser lendo, fazendo exercício para poder ir gravando os casos mais diferentes. Regência verbal, a gente ainda tem uma lista assim de verbos que a gente encontra em gramáticas tradicionais. O Celso Cunha, por exemplo, na nossa nova gramática do português contemporâneo, coloca lá vários casos de regência, que são os casos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Em outras gramáticas também existem casos de regência, sobretudo aqueles verbos que, dependendo da preposição, trocam de sentido, né? Mas em regência nominal não tem essa história não. Então olha só que maluquice que eu vou trazer para vocês. O esforço foi inútil para o desenvolvimento do projeto. E aí, como é que eu sei que é para, como é que eu sei que pode ser o a também? Inútil para, inútil a. Porque está lá no dicionário. Mas como é que a gente sabe que é isso? Ora, como é que a norma é feita? A comunidade de falantes escolhe aquela preposição junto àquele verbo, àquele substantivo, de maneira arbitrária. E aí, depois que todo mundo, então, fala daquela forma, aquilo vira norma, né? Então, primeiro existe a questão da arbitrariedade, depois existe a questão da convenção. E aí vira norma, vira lei, né? Então, se convencionou que com o adjetivo inútil tem que se usar a preposição para ou a preposição a. Então, o esforço foi inútil para o desenvolvimento do projeto, o esforço foi inútil ao desenvolvimento do projeto. Só. Não pode outra? Não pode outra. Por quê? Porque Deus quis, pronto, é assim, tá? Então, no próximo dicionário de regência, nas próximas convenções, a coisa é modificada. Por enquanto, tá no dicionário, é a lei, acabou. Aí você pensa assim, bom, se o inútil seleciona o para e o a, então o útil, que é a base do inútil, vai selecionar também o para e o a, não é isso? Pensou certíssimo. Então, olha, o esforço foi inútil para, foi inútil a, o esforço foi útil para e útil a. Perfeito, né? Aí você fala assim, bom, se tá assim, minha vida tá ganha, né? Se é só isso, mole. Aí vem o hábil, só para dizer para vocês que a vida não é fácil. João foi muito hábil em resolver o problema. Bom, o adjetivo hábil pede a preposição em. Então, usando a lógica do útil e do inútil, o inábil vai pedir a preposição em. O inábil vai pedir a preposição para. Pronto. Convenção, gente. Não tem como estudar isso. Tem como fazer exercício para poder gravar isso de maneira assim, forte na cabeça. Não tem como. É decoreba mesmo. Essa parte de regência nominal é dura. Então, inútil para, útil para ou a, hábil em, inábil para. Aí, mas se eu quiser escrever João foi muito inábil em resolver o problema, vai estar errado?
João foi muito hábil para resolver o problema. Tá errado. Viu que difícil? Pois é. Então não tem jeito. É gravar essas coisas. Bom, inútil, útil, hábil, inábil, vocês já gravaram. Tá? Já ajudei vocês com um pedaço. O resto é fazer exercício, não tem como, tá? Procurem as questões aí de regência e vão vendo as conjunções, as preposições que são pedidas por esses nomes. O melhor da história é que, na maior parte dos concursos, a regência que é cobrada é a verbal, tá? Ainda bem, porque a nominal é pedreira. O imóvel, ó, esse daqui é conhecido, tá? Esse daqui se usa bastante e se usa errado, hein? O imóvel era cito. Ora, o que é cito? Cito é redução da palavra situado. Aí pensem, bom, uma coisa que é situada em algum lugar, né? Ela se situa em algum lugar. Então é fácil de a gente pensar que o verbo, que o adjetivo cito, o que aqui é particípio, rege a preposição em. Então o imóvel era cito em Rua das Flores, número 12. O imóvel era cito que é em mais a, Rua das Flores, número 12. Beleza. O que a gente cansa de ver escrito por aí, por advogados, por exemplo? O imóvel era cito a rua. Pode? Não, tá errado. Olha aqui, tá errado. Ah, mas aí eu não posso. Não pode. Cito exige preposição em. O imóvel é cito em, é cito na, é cito no. Não, a preposição não é a preposição a. Tá? Ah, mas eu usava, tá no passado, não usa mais. Tá certo? Então, regência nominal, já viram, pedreira, tá? Gravar isso daqui e na gramática do Celso Cunha nem tem lista de regência nominal, porque ele nem se dá o trabalho de fazer listagem. O Evanildo Bechara, na gramática dele, ainda tenta colocar uma listagem com os termos mais comuns, mas efetivamente regência nominal é só no dicionário mesmo, né? Mas vocês podem achar em algumas gramáticas uma lista, pelo menos para vocês terem com as coisas mais comuns, né? Com os substantivos, os adjetivos mais comuns. Tá legal? O que mais cai efetivamente em concurso é isso daqui, ó. Regência verbal, tá? Regência verbal é o que mais cai. Mas é claro, tem lá uma questão de regência nominal. Você vai perder? Não. Então não custa nada também exercitar um pouco a memória, né? Faz bem para a cabeça, né? Evita doença. Mas, efetivamente, regência verbal é o que mais cai no concurso, nos vários concursos. E a gente já falou que regência, então, é o uso de preposição. Se é regência verbal, é o uso de preposição quando o núcleo, quando o termo regente é o verbo, tá? Então é isso que eu coloco aí para vocês. O termo regente é um verbo. E aí a gente tem uma porção de variações entre a forma coloquial e a forma escrita. Quando a gente fala de coloquial, a gente está falando de oralidade. Então existe uma diferença grande entre a nossa forma de falar e aquilo que a norma culta diz que é o certo para escrever, tá? Então, nos textos oficiais, enfim, que se deve usar a norma culta. Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro. E a norma culta normalmente está associada à maneira escrita, né? Embora a gente saiba que existem momentos de oralidade que são formais, como um discurso, por exemplo, como um sermão, como uma palestra, né? Como uma prestação de contas para o seu chefe, enfim, né? Existem situações de oralidade que são formais. E existem situações escritas que são informais, um bilhetinho, uma mensagem, um e-mail, enfim, né, para uma pessoa mais íntima, um amigo, enfim. Então, existem situações de formalidade e de informalidade na modalidade escrita e na modalidade oral, tá? Mas quando se fala em coloquial, quer-se dizer o oral do dia a dia, tá? O coloquial não é só oral. É o oral informal, é o oral do nosso dia a dia, tá?
Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente usa determinada preposição, mas ela não é a norma culta. E outro fator que a gente tem que observar também é a mudança do significado do verbo. Determinados verbos, quando mudam a regência, mudam o sentido, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu coloquei para vocês foi do verbo ir. O verbo ir é um exemplo daquilo em que a gente que demonstra que no nosso nível coloquial nós usamos de um jeito e a norma culta é de outro, tá? É de outro jeito. Então, olha, domingo João foi na praia, João foi na casa da avó, João foi no jogo de futebol, né? A gente usa a preposição em com o verbo ir o tempo todo. Isso é um registro informal, tá? Tá aqui, ó, registro informal, preposição em ligado ao verbo ir. O que é norma culta? Norma culta é a preposição a. Esses verbos que indicam movimento, ir, chegar, trazer, levar, né? Esses verbos que indicam movimento, eles regem preposição a. Então você não chega no trabalho, você chega ao trabalho, na norma culta, tá? No nível coloquial a gente chega no trabalho, a gente chega no hospital, a gente chega em casa, tá? No nível coloquial. No nível culto não pode ser assim. No nível escrito, formal, tem que ser eu cheguei a casa, que é como o português fala, né? O português ainda fala assim, eu cheguei a casa, né? Ele ainda dá uma fechada no A. E ele é que está certo segundo norma culta, até porque a gente sabe que a nossa norma culta é baseada mesmo na norma portuguesa. Por isso é que a gente, numa tentativa de autoafirmação, acaba desvirtuando uma porção de normas, né? Então, domingo foi à praia, tá? Verbo ir tem que ter preposição a no registro formal, tá? Então, chegar a, ir a é o formal. Levar alguém a algum lugar. Ah, eu levei João no aeroporto. Você levou João ao aeroporto. Tá legal? E o segundo, né, o outro fator que eu coloco aqui para vocês é a questão da mudança do sentido. Que bom aspirar o perfume das flores. Então, olha, que bom aspirar o perfume. Esse verbo é transitivo direto. Quem aspira, aspira alguma coisa. Então, aspirar no sentido de cheirar é transitivo direto. É sorver, inspirar. Também pode ser aspirar o pó, porque também tem esse sentido de sorver, né? Aspirei o pó do tapete, né? Se, claro, não é com o sentido de cheirar, é com o sentido de sorver, mas também é transitivo direto, tá? Então, com esse sentido de cheirar, de inspirar, de sorver, ele é transitivo direto. Agora, se o aspirar for usado com preposição, aí mudou o sentido. Aí não é sorver, não é trazer para dentro, não é esse movimento de puxar, né? Aí significa almejar. Aí significa querer muito. Então todos aspiram a um mundo melhor. Todos aspiram a um cargo público. Então aspirar a significa almejar. Posso colocar que bom aspirar ao perfume das flores? Não. A menos que num contexto maluco qualquer esteja dizendo que a coisa que você mais quer neste mundo é o perfume das flores, né? Mas se não for esse contexto específico, tem que ser transitivo direto mesmo. E o aspirar a vai nos levar para o almejar, o ter como objetivo. E aí tem que ter a preposição. Ah, mas eu posso tirar? Não, não pode. São preposições obrigatórias. As regências são essas na norma culta. Mudar isso, qualquer coisa diferente disso, está errado. Tá? Bom, então, tendo isso daí por base, vamos ver aí alguns verbos que eu separei para vocês. E aí, como são muitos, eu dividi, vou começar aqui, a gente termina na parte 3, separei alguns verbos que o Celso Cunha coloca lá na gramática dele,
a nova gramática do português contemporâneo, porque ele chama atenção para esses verbos em especial. Por que eu resolvi fazer essa estratégia aqui com vocês? Porque também eu poderia dizer para vocês assim, olha, regência verbal a gente estuda no dicionário, igualzinho regência nominal. Mas, na maior parte das gramáticas e das gramáticas tradicionais, como a do Celso Cunha, eles listam alguns verbos que são verbos mais usados na língua e que são mais frequentes na escrita. Ora, o que acontece? Conhecer o dicionário de regência verbal é difícil para qualquer candidato, mas conhecer a meia dúzia de verbos, né? Não são meia dúzia, mas os 15 verbos, mais ou menos isso, que o Celso Cunha coloca lá na gramática dele, isso serve para qualquer um, isso é fácil, né? Então, e muitos concursos lidam exatamente com esse conjunto de verbos, para não serem acusados, né, de covardia, já que um verbo que está lá, né, que ninguém usa, que está lá no dicionário escondido, aquele verbo é que vai ser usado para a prova. Então, para não parecerem assim covardes, eles usam os verbos que as gramáticas costumam divulgar. Então, esses verbos que eu coloquei aqui para vocês têm que saber de cor e saltear de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, baixo para cima. Combinado? Verbo assistir. Verbo assistir é velho de guerra, né? Verbo assistir todo mundo conhece. Então, o verbo assistir, ele tem algumas transitividades. Quando ele é transitivo direto, ele significa ajudar. Então, João assistiu os vizinhos, tá vendo? Não tem preposição nenhuma. João assistiu os vizinhos, ou seja, João ajudou os vizinhos, ele prestou auxílio aos vizinhos. Então, o auxílio pede preposição a, mas o assistir não. Então, assistiu os, tá? O verbo como transitivo indireto e com a preposição a, tá? Não pode ser qualquer preposição não, preposição a. Com a preposição a, pode significar o verbo, ter o sentido, né? Do verbo caber, pertencer ou então ser direito de. Então, olha, assiste a todos, não pode ser assiste em todos, de todos, para todos, não pode. A preposição é o a. Assiste a todos o direito de ter educação e saúde. Então, esse verbo assistir aqui, ele é transitivo e indireto, então, a todos, e tem esse sentido. Então, o sujeito é o direito de ter educação e saúde, né? O direito de ter educação e saúde assiste a todos, ou seja, pertence a todos, né? É direito de todos. Então, o verbo assistir pede a preposição a e significa caber, ser direito, pertencer. Tá legal? Também, ele pode ser também transitivo indireto, também com a preposição a e significar ver, presenciar, estar na presença de, tá? Então, também preposição a. Os demais moradores assistiram ao bom trabalho de João. Então, assistiram ao. E aí, viram, presenciaram, né? Então, o verbo ver e o verbo presenciar são transitivos diretos. Viram o bom trabalho de João. Presenciaram o bom trabalho de João. Agora, assistiram ao bom trabalho de João. Tá legal? Então, tem que ter preposição a também. E aí tem mais um caso do assistir que rege preposição em e tem outro sentido, tá? Então, assistir pode significar ajudar, pode significar caber, pode significar ver. Tá vendo quanta coisa? E pode significar morar. Também como transitivo indireto, agora com preposição em, tá? Como morar, residir. João mudou-se e agora reside em Maceió, tá? Então, reside em... coloquei já o significado, né? Era o assiste. João mudou-se agora e assiste em Maceió. Então, com o sentido de residir, a preposição é a mesma para o residir e para o assistir. João mudou-se e agora assiste em Maceió.
tá? Ele assiste em algum lugar, significa que ele reside em. É exatamente a mesma coisa. Tá legal? Aí selecionei também os verbos pagar e perdoar, tá? Pagar e perdoar eu coloquei junto, porque na gramática eles são colocados juntos também, porque eles a transitividade deles é gêmea, eles são pensados da mesma forma. Então assim, pagar e perdoar estão relacionados a coisas e a pessoas. Você pode pagar uma coisa, você pode perdoar uma coisa. Você pode pagar uma coisa a alguém, perdoar alguma coisa a alguém. Então, sempre relacionados ao pagar e ao perdoar, estão ligados coisas e pessoas. Ora, quando nós tivermos esses dois verbos ligados a coisas, eles vão ser transitivos diretos. Quando ligados a esses verbos nós tivermos pessoas, eles vão ser transitivos indiretos. E quando tiver pessoas e coisas, objeto direto, pessoas, objeto indireto. Por que que é fundamental esses dois verbos? Porque a gente está muito acostumado a misturar tudo. Aí você tem assim, o vizinho. Ah, eu paguei o vizinho para tomar conta lá de sei lá o quê. Eu paguei o pedreiro. Não pode. Vizinho e pedreiro são pessoas. Tem que usar a preposição antes. Eu paguei ao vizinho, eu paguei ao pedreiro, tá? Mesma coisa com perdoar. Ah, eu perdoei o meu vizinho pelo que ele me fez. Você perdoou ao seu vizinho o erro que ele cometeu, por exemplo, o que ele fez para você. Tá bom? Então a gente perdoa uma coisa a alguém. A gente paga uma coisa a alguém. Tá legal? Então é isso que tá aqui, ó. Conseguir pagar todas as contas. Conta é coisa. Então, se conta é coisa, não pode vir com preposição. Pagar todas as coisas, verbo transitivo direto. Mesma coisa aqui, ainda não perdoei a sua mentira. Mentira é uma coisa. Se é uma coisa, esse termo é um objeto direto. O verbo é transitivo direto e ele não vem com preposição. Agora, se o termo tiver relacionado a pessoa, como está aqui, né? Pessoa e aqui coisa. Aí a preposição é obrigatória. Não é facultativa, não, é obrigatória. Então, paguei aos operários, tá? Preposição obrigatória. Perdoemos a quem nos ofende. Preposição obrigatória, tá? O terceiro caso é quando ele é direto e indireto. Que aí vai ter que ter a coisa como objeto direto e a pessoa como objeto indireto, tá? O patrão pagou o quê? Bons salários, objeto direto. A quem? Aos seus funcionários, objeto indireto, tá? Então o verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Perdoei, quem perdoa, perdoa alguma coisa. Perdoei o quê? A dívida. A quem? Ao meu vizinho. Então, os objetos indiretos começando com preposição a, tanto pagar quanto perdoar, tá? É claro que vocês podem usar ao concurso, o texto pode vir com apenas um dos objetos, mas vocês têm que ter na cabeça isso. Se o objeto for coisa, ele tem que ser direto. Se o objeto for pessoa, ele tem que ser o indireto com preposição a, tá? Os verbos obedecer e desobedecer, são verbos comuns também. O obedecer, quem obedece, obedece a. Quem desobedece, desobedece a também, preposição a, tá? Então, são transitivos indiretos. Ele não obedece a ninguém. Ah, mas no dia a dia a gente fala ele não obedece ninguém. Tá errado, segundo a norma culta. Na norma culta atual, porque o verbo já foi transitivo direto, mas hoje ele é transitivo indireto. Então, como um dos concursos, a regra é a de hoje, não é do século XIX, quem obedece, obedece a. Tem que ter a preposição. E aí o termo a ninguém é o objeto indireto. Ninguém deve desobedecer às leis. Aí aqui a locução inteira e o acento indicativo de crase, porque vai somar a preposição a exigida pelo verbo desobedecer
e o artigo AS, que acompanha a palavra leis. Então, soma a preposição mais o artigo, o acento tem que ser colocado. Tá bom? Outro verbo que eu trouxe para vocês, o esquecer e o lembrar. Esquecer e lembrar podem ser usados assim, esquecer algo, lembrar algo, e podem vir numa forma pronominal. O que significa isso? Significa vir com o pronome. E aí a gente vai ter o verbo lembrar e o verbo lembrar-se, o verbo esquecer e o verbo esquecer-se, tá? A gente vai precisar dessas duas possibilidades. A gente vai ter essas duas possibilidades, do verbo sem ser pronominal e o verbo pronominal. Ora, quando o verbo for pronominal, ou seja, quando a conjugação com o pronome for obrigatória, eu me lembro, tu te lembras, ele se lembra, nós nos lembramos, vós vos lembrais, eles se lembram, a preposição de é obrigatória. Então, eu me lembro de, tu te lembras de, ele se lembra de, a preposição é obrigatória. Então, gente, grava isso. Tem pronome, tem preposição. Não tem pronome, não tem preposição, tá? Ou tem os dois ou não tem nenhum. Então, olha só. Esqueci a apostila. Não tem pronome, não tem preposição. Então, é o verbo esquecer, né? Sem ser pronominal. Lembrei o dia em que você foi embora. Então, quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Verbos transitivos diretos, tá? Então, reparem que não tem preposição ligando o verbo e o objeto direto, tá? Esqueci o quê? A apostila. Esqueci o quê? Lembrei o quê? O dia em que você foi embora, tá? Verbos transitivos diretos. Acabou. Agora, se eu quiser falar a mesma coisa, mas usando um pronome, aí eu vou ter que botar a preposição. Então, esqueci-me da apostila, tá? Então, aqui não tem jeito, eles vão andar juntos. Colocou o pronome, colocou a preposição. Tem que andar junto. Lembrei-me do dia, mesma coisa. Botou o pronome, botou a preposição. Então, esqueci-me da apostila, lembrei-me do dia em que você foi embora. Ah, mas o sentido é igual? O sentido é igual, mas a sintaxe é diferente. Por quê? Porque o verbo que não é pronominal é transitivo direto. E o verbo que é pronominal é transitivo indireto. Então, eu estou mudando a regência, eu estou mudando a transitividade, eu estou mudando de um objeto direto para um objeto indireto. Sintaticamente, está tendo alteração. Pode não ter alteração no valor semântico, mas vai ter alteração no valor sintático. Tá? Então, a frase tal poderia ser reescrita de maneira tal, acarretando diferença sintática, sim. Agora, acarretando diferença semântica, não. E já dá, então, para vocês perceberem que se a gente resolver tirar um dos dois, vai estar errado, né? Lembrei do dia em que você foi embora. Tá errado. Esqueci-me a apostila. Tá errado. Esqueci da apostila. Tá errado. Tá? E a gente faz isso o tempo inteiro na coloquialidade. Esqueci de fazer tal coisa. Não pode. Esqueci de, não pode. Ah, mas esqueci-me é tão assim arrogante, mas é o correto, gente, não tem como. Aí vocês têm que pensar o seguinte, no dia a dia, na fala da gente, a gente fala como a gente quiser, como a nossa comunidade fala também, para não parecer que é ter. Tudo bem. Então você dizer, esqueci de trazer o bolo que eu combinei com você. Tudo bem, mas vocês estão estudando para um concurso, então tem que gravar isso. No concurso é norma culta, não é coloquialismo. Então, se você fala de um jeito, no concurso vão te exigir o outro jeito. Você tem que saber os dois. Sabe um para o concurso, sabe o outro para o teu dia a dia, não tem problema. O professor Ivanildo Bechara costuma dizer que o bom falante de língua portuguesa não é aquele que sabe a norma culta, é aquele que é poliglota na sua própria língua, ou seja, é aquele que sabe usar a sua língua no nível coloquial, no nível semiformal, no nível culto. Esse que sabe se mexer em todos os lugares, que sabe adequar a sua fala a todos os lugares, é que é o bom falante, de língua portuguesa. Então já sabe,
Pode falar à vontade, esqueci de trazer, mas na hora do concurso, esqueci-me de trazer, tá? Tem que ter. Tem pronome e tem preposição. Eles andam juntos. E a gente tem um outro lembrar, mas aí não é o esquecer, tá? É só o lembrar, que é transitivo direto e indireto, tá? Então, ou a gente tem o lembrar e o esquecer transitivos diretos, ou a gente tem o esquecer-se e o lembrar-se, que são transitivos indiretos, e aí tem que ter pronome e preposição, ou a gente tem o verbo lembrar, que é lembrar alguém de alguma coisa, e aí tem que vir os dois, tá? Lembrei João de levar a apostila. Então você lembra alguém de fazer alguma coisa. Ou a outra formulação, lembrei o dia da festa ao João. Lembrei levar a apostila ao João, né? Mas nesse caso do verbo transitivo direto e indireto, tem que ter os dois. Tem que ter o objeto direto e tem que ter o objeto indireto, tá? Ah, não, eu quis fazer o lembrei de levar a apostila, mas nesse caso aqui do verbo transitivo direto e indireto, não. Ou tem objeto direto e indireto, ou tá errado também. E é claro que eu não botei o esquecer aqui, porque você não esquece alguém de alguma coisa. Você lembra alguém de alguma coisa, mas você não esquece alguém de alguma coisa, né? Então só serve para o lembrar e tem que ter os dois objetos na frase, tá? Se não tiver, tá errado. Não existe esse uso de transitivo direto e indireto sem o direto. Tá legal? Bom, o que mais aqui eu trouxe? O verbo querer. O verbo querer, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, e também muda de sentido. Porque querer pode ser querer no sentido de possuir, querer eu quero comprar, né? Eu quero ter para mim, eu quero possuir. Mas pode ser o querer no sentido de ser querido, né? De ter amor por alguém. Então tem esses dois sentidos. No sentido de desejar. As crianças sempre querem muita atenção. Elas desejam muita atenção. Elas precisam de muita atenção, né? Então o verbo querer, quando ele é transitivo direto, ou seja, quando ele não vai pedir preposição, ele significa desejar, tá? Desejar no sentido de possuir, de ter a posse, né? De ter para si. Agora, se ele é transitivo indireto, ele tem o sentido de ter afeto, de estimar, de amar, de gostar, né? Quando você fala assim, a pessoa é uma pessoa muito querida, né? Ah, Maria é uma pessoa muito querida. Não significa que a gente quer possuir Maria, tê-la com a gente, né? Como uma coisa. Não, significa que você ama, né? Então o querido, quando a gente fala querida, querido, é no sentido de afeto. Então é esse sentido aqui do indireto. Quando a gente diz quero muito a meus pais, pronto, essa preposição aqui vai transformar o verbo querer em amar. Quero muito a meus pais, tenho amor, tenho carinho por meus pais. Então amo meus pais, quero a meus pais, tá? Aí reparem que dependendo do contexto, a mesma frase, com a mudança da preposição, pode ter sentidos diferentes, claro. Se você diz assim, quero meus livros, é porque alguém roubou os livros, sei lá, sumiu com eles, levou para limpar, alguma coisa assim, e a pessoa está ali revoltada. Eu quero os meus livros de volta, né? Então, é um sentido, o sentido do verbo transitivo direto. Eu desejo os meus livros, né? Perto de mim. Agora, quero a meus livros, eu amo meus livros, eu não vivo sem eles. Então, colocar a preposição ou não, repara, faz toda a diferença. A gente imagina um contexto diferente para a enunciação de cada uma dessas frases. Tá legal? Então, pensar nisso. Tudo isso é caso de regência. Mudou a preposição, mudou o verbo. Tá bom? Então, por hoje tá bom e não percam a parte 3 com o restinho dos verbos que a gente precisa conhecer também. Até lá!